Nádia. Igual. Ei, e eu disse a ela hoje, olha, sintonia. Ela chegou, eu só olhei pra ela e fiz, pia mesmo, eu e tu e eu, gêmeas. E chegou o terceiro, que é o Will Amâncio. Mas ele vem, doutora Nádia, ele vem de olho na gente, viu? Doutora Nádia, que é especialista, né? Tem pós-graduação, pós-graduada em dermatologia e também especialização em cirurgias faciais. Como eu disse, doutora Nádia, a gente estava bem focada nessa parte de cirurgias, só que hoje a gente vai mostrar que não necessariamente precisa fazer cirurgia para ter aí um bom resultado da face, né? A gente consegue entregar um bom resultado com uma harmonização facial também para as pessoas que querem procedimentos menos invasivos, que você já sai com resultado imediato. Então é bem legal. Eu acho que foi uma revolução, né, nessa parte assim da dermatologia, quando hoje em dia muito se fala sobre, todo mundo entende, só que eu percebo que tem uma confusão, que às vezes a pessoa diz assim, eu botei botox na boca, né? E aí eu acho que ainda tem muito essa confusão. A gente vai trazer um programa específico sobre botox, mas eu acho que é interessante a gente explicar a diferença do botox e do ácido hialurônico, né, doutora? Isso. A toxina botulínica, ela paralisa a musculatura, então ela não volumiza. Então a gente para a musculatura, por exemplo, esses pés de galinha, aquelas marcazinhas que a gente tem na testa. Quando faz assim, fica engelhadinho, tudo isso é botox. É botox, ele paralisa a musculatura. Já o ácido hialurônico, ele traz hidratação e volume. Então, quando você coloca na boca, você quer deixar a boca mais bonita, com mais volume, você coloca ácido hialurônico. Então, não saia dizendo, fulano tá com a boca toda cheia de botox. Se for com relação ao volume, não tem a ver com isso, Aí é né? preenchimento com ácido hialurônico. Quando a gente pensa assim, né? Eu tô falando como leiga. A gente vê geralmente uma ampolinha assim que tira. É líquido, é um gel ou existem tipos diferentes, doutora? Ele tem uma viscosidade, parece um gel, tá? Mas existem várias densidades. A gente tem uns mais durinhos, tem uns mais molinhos. Normalmente, para trazer naturalidade, você coloca o mais molinho, por exemplo, na boca. Você coloca um ácido hialurônico que a gente fala de baixa reticulação. Por quê? A boca a gente vive mexendo, então não pode ser durinho. Já um queixo, um mento, que a gente vai simular um osso. Então tem que ser um ácido hialurônico mais durinho, para que realmente ele simule um osso. Ah, que legal! Então, dependendo da região onde vai ser feito, vai ter a mudança aí também, talvez, da viscosidade desse ácido. Isso. Doutora Nádia mandou uma imagem que mostra quais são as regiões onde pode fazer esse preenchimento, né? Explica pra gente, doutora. Isso, a gente vê ali na profundidade. Algumas pessoas têm uma olheira mais profunda, a gente consegue preencher para suavizar essa profundidade. Na região malar, às vezes a gente tem um aspecto de mais cansado, porque o aprofundamento dessa região, a têmpora entrega muita idade, então esse aprofundamento nessa região temporal. Nariz, a gente consegue dar um resultado lindo. Às vezes fazer uma rinomodelação, dar uma empinada na ponta do nariz. Doutora, eu fico besta com aquilo assim, né? Que parece que é uma rinoplastia mesmo, realmente, né? E mandíbula, homens mesmo, às vezes o homem ele não tem aquela mandíbula mais marcada, que realmente traz um ar mais masculino. O mento faz toda a diferença. Um queixo, eu digo para minhas pacientes, um queixo ele faz toda a diferença no rosto. Então, é a proporção. A gente tem algumas proporções que a gente fala que são proporções áureas. Proporções da beleza, então a gente consegue entregar, claro, analisando cada paciente, cada perfil, realmente essa proporção mais bela, para que a pessoa fique mais bonita, mas sem perder a sua individualidade. Então não tem como, né, doutora, chegar lá no seu consultório e dizer, eu quero o nariz igual que minha amiga fez, porque dificilmente vai conseguir essa proposta, né? Não, porque assim, cada pessoa é única, então cada pessoa ela tem seu biotipo, tem suas feições e a gente não deve perder isso, porque acaba a gente acontecendo que hoje vem se demonizando os preenchedores por conta que parece que está todo mundo igual, todo mundo saindo em fábrica. Isso não é legal. Eu aposto muito na naturalidade. A gente devolver traços sutis, mas belos, de forma natural, sem perder a sua essência. E aí a gente pensa assim, né? Quando coloca esse preenchimento, tem gente que diz assim, ficou com a boca muito exagerada. E às vezes o que acontece, quando você tem um lábio muito fininho, quando faz um preenchimento, naturalmente você vai achar que foi demais. Aí de repente você começa a ficar viciado e diz, não, agora eu tô achando pequeno, eu quero mais. É comum chegar assim no consultório? Muito comum, a gente diz que é a fase do preenchedor. Você coloca e a boca tá inchada. Não, odiei. Aí rapaz, até que tá bom. Aí quando começa a desinchar, rapaz, eu queria aquele efeito daquele inchaço. Então é normal e a gente tem que ter cuidado, porque às vezes isso vai causando um dismorfismo, né? As pessoas vão não se reconhecendo mais,
querendo sempre mais e a gente tem que realmente dar um freiozinho. E o profissional dizendo, bora frear, Bora tá muito devagar. agoniado. Vamos lá, a gente tem uma imagem pra gente ter uma noção de quantidade, né, doutora? Às vezes, assim, com 1 ml faz o rosto todo, ou precisa de mais ml, aí tem uma referência de uma colherzinha de chá. Isso. E aí, geralmente, começa... Assim, com a quantidade determinada, existe um mínimo ou um máximo para fazer no primeiro procedimento, por exemplo, doutora? Não, não existe uma quantidade mínima. Realmente é individual. Tanto que às vezes a gente fala, avalia uma paciente e diz ela precisa de 5 ml. Ela, isso tudo, mas não é, 5 ml é pouco. Você percebe aí na colher. É bem pouquinho. Que é bem mesmo. pouco. Então não é uma coisa que vai realmente ter grandes mudanças. Quando a gente tiver essas grandes mudanças, 20, 30 ml. Caramba! Realmente pode ser feito, mas assim, eu não aconselho. Porque vai ser uma mudança muito drástica, né? Eu sempre, aos poucos, a gente vai colocando, você vai se adaptando, a gente vai vendo, vai tendo... Porque à medida que você vai colocando, você vai tendo uma noção melhor e o paciente vai se acostumando, porque realmente é uma mudança, às vezes, muito drástica. Falando, né, exatamente sobre essa adaptação, começa ali com, sei lá, meio ml, 1 ml, depois vai vendo o que precisa, né, ajustar, melhorar. Pode ser feito de quanto em quanto tempo? Porque às vezes a impressão que tem, eu já ouvi até falar, não sei se é verdade, a doutora Nádia vai me dizer, que mesmo quando ele vai saindo, parece que nunca volta ao que era inicialmente. Doutora, é verdade isso? É sim, porque hoje a gente tem estudos, realmente, de artigos científicos, que pacientes até depois de 8 anos, quando você fez a ultrassonografia, percebeu-se que ainda tinha o resquício do ácido hialurônico. Então, assim, eu sempre falo, se, por exemplo, a gente colocou 3 ml num queixo, retocar, às vezes precisa de 1 ml, às vezes meio ml, para ter o mesmo resultado que teve antes. Então é muito individual e a absorção também é muito individual de cada organismo, mas a gente fala que mais ou menos a durabilidade é de 18 meses a 2 anos. Depende da localidade. Por exemplo, boca, a gente fala muito, isso faz com que degrade mais. Mas, por exemplo, queixo, mandíbula, ele dura bem mais do que 1 ano. Eu assisti, acompanho muito Nina Secrets e uma vez ela falou, ela tem um lábio assimétrico, mesmo com preenchimento, e ela disse, gente, não adianta, eu já coloquei. Pode existir casos que você não consegue mesmo aquele lábio, às vezes, perfeito, né? Dependendo da questão mesmo biológica de cada pessoa, de não conseguir, vai dar uma ajustada, mas não vai ficar... Porque às vezes a gente quer aquele perfeito, né? Que um lado seja igual ao outro. Pode acontecer de não ser possível? Sim, porque a gente tem a mímica facial. Então, às vezes, por exemplo, o paciente ele tem uma musculatura mais forte de um lado do que do outro. Então, essa mímica facial vai consumindo mais de um lado do que do outro. Ou o paciente dorme só de um lado. Ai, meu Deus, isso conta também, Conta muito. Você pode perceber que normalmente a gente tem um consumo maior do lado que a gente dorme sempre. Tanto que eu falo que é muito difícil, mas eu peço para minhas pacientes dormir feito princesa. Bela adormecida. Assim é, só com a mãozinha pra cima, esperando o príncipe vir. Menina, não, doutora, até isso a gente sofre, viu? É muita humilhação. É muita. Então, realmente, o lado que você dorme, ele acaba consumindo um pouco mais. E a mímica facial em si, às vezes a gente tem uma musculatura mais forte de um lado, a gente já tem uma simetria prévia, que tenta corrigir, mas nem sempre fica 100% simétrico. E ninguém é 100% simétrico. Era isso que eu ia dizer. A gente não tem, né, de um lado do outro assim, não é 100%, então são pequenos ajustes. Já tem interação dos nossos telespectadores. Aqui você sabe, né, que o espaço é aberto e a prioridade é sua. Coloca na tela. Leila, ela não leva falta, né, Leila? Com cheiro. Gostaria de saber da especialista se o ácido hialurônico serve para a papada. Pode ser usado para definir o rosto? Ah, para papada, como assim? Para completar? Acho que não, né, doutora? Normalmente, por exemplo, um paciente que ele não tem mento, ele aparenta ter realmente mais papada. Quando a gente não tem um queixo bem projetado, realmente fica parecendo que tem mais volume na região da papada. E quando a gente coloca um queixo ou marca a mandíbula, realmente parece que emagreceu. Entendi. Mas é um jogo de sombra e luz, né? Quando a gente realmente dá mais luz pro mento, a gente tira a luz da região abaixo do queixo. E realmente parece que fez uma lipo de papada. E ela até falou, né, sobre essa definição, e eu acho que é o que a doutora Nádia também já falou aqui, que muitas vezes a pessoa chega, porque, como a doutora Nádia falou, existem características que são mais comuns aos homens, às mulheres, né? Então, como a doutora Nádia sempre disse, tem que ter muito cuidado para não exagerar na mão e ficar com o rosto também quadrado demais,
fugir do que você é ali também, né, doutora Nádia? Isso. Por isso que a individualidade, a gente tentar respeitar os traços naturais e só ressaltar o que já é belo. Só tentar trazer naturalidade. Tanto que o que eu digo que é uma boa harmonização. As pessoas vão olhar para você, caramba, tá mais bonita, mas não vai saber o que foi feito. Só que tá mais bonita, tá mais radiante, mais luminosa. Então a gente tenta fazer o que a maquiagem faz, trazer luz e sombra para onde a gente quer. Perfeito. Mais interação em tela, 991222540 é o nosso WhatsApp. Coloca aqui. Boa tarde. Gostaria de saber se uma vez colocado o Botox, as linhas de expressão não voltam como antes. Um cheiro, Jussara. A gente hoje está focando no ácido hialurônico, mas aí sempre tem. Com relação ao Botox, volta ou não volta? Infelizmente volta, né? O Botox ele paralisa a musculatura, mas de forma transitória. Isso é bom e ruim. Imagina se a gente realmente faz uma paralisia que não queria, então não voltaria, mas realmente volta. Em média, de 3 a 6 meses. Depende muito do organismo, depende muito da força da musculatura e da diluição e do profissional que foi aplicado, porque o Botox ele é dose dependente. E, doutora, até falando sobre isso, eu estava hoje com um amigo meu, até observando uma colega que estava uma sobrancelha batendo aqui e a outra para baixo. Eu acho que ativou errado aquela musculatura. Pode acontecer? Pode. Tem como desativar ou tem que esperar o tempo agir? A gente tem algumas medicações que aceleram essa desativação, mas realmente a aplicação pode ter sido que deixou mais paralisada de um lado e do outro não. Isso por quê? O que é que faz a sobrancelha arquear? A gente paralisa a musculatura do centro e deixa da lateral mais livre. Então faz com que arqueie a sobrancelha. E quando baixa demais, não tem, infelizmente, como corrigir. Só esperar realmente o efeito do Botox parar. Eu tenho mais dúvidas, mas eu quero ver os antes e depois das suas pacientes, que é o que eu digo que são as fãs maiores de doutora Nádia, porque a mulher transforma, né, minha gente? Não tem jeito. Vamos colocar aí na tela, né, alguns exemplos do que foi feito. Aí foi o nariz, mexeu no nariz, doutora? A gente fez mento, mandíbula, malar, e lembra que eu falei daquele olhar cansado, essa região abaixo dos olhos? Sim. Porque ela é uma paciente jovem, mas não era tão jovem, ela trazia um ar de infantilidade. Entendi. E ela é arquiteta, ela queria passar autoridade. Pareceu até que mexeu na bochecha dela. Diminuiu, né? Muito, ficou mais magro o rosto. A gente colocou ácido e pareceu mais magra. Meu Deus, que legal. É verdade, porque às vezes, dependendo essa bochecha mais volumosa, assim, muitas vezes parece que a pessoa falta de contorno do malar, né? Ela não tinha malar, não tinha o mento. Você vê como o mento dá realmente um resultado incrível. Olha só o queixo aí, tá vendo? Parecia que o dela era batidinho, ali veio uma projeção assim, ficou maravilhosa. Mais mulherona, né? Trouxe mais autoridade. Ô, doutora, aí me fala dos ml, que agora a gente ficou expert nos ml, né? Nesse caso aí a gente colocou 6 ml. 6 ml, meu Deus do céu, ela saiu uma deusa, viu? Tem mais, vamos ver. Olha, gente, também aí mexeu no queixo, não foi, Sim. doutora? É um paciente também, o mesmo perfil, né? Um rosto mais infantil. Ela queria trazer mais autoridade para o seu perfil e você vê realmente que até hoje parece que a gente mexeu na bochecha dela, Sim. Diminuiu. E não, foi só realmente o mento, o queixo que a gente deu e deu um perfil mais harmônico. É comum chegar lá com uma queixa e você dizer, olha, o problema não é esse, vamos demais. mexer em outro traço, né? Isso. A pessoa chega reclamando de uma coisa, quando a gente avalia é outra. E eu explico, né, que realmente traz uma harmonia melhor para o rosto. E normalmente as pacientes escutam e fazem, ficam maravilhosas. Confia, né, doutora? Menina, o nariz, gente do céu. Ali essa paciente, ela fez tanto a região abaixo dos olhos, né, que trouxe, tanto que ela tá ali com anestésico, Sim. né? Antes ela tava com anestésico, a gente coloca o anestésico tópico para poder depois fazer o anestésico infiltrativo. E a gente fez ali na região abaixo dos olhos, região malar, e a pontinha do nariz deu uma empinada porque ela se queixava do nariz mais caidinho. Ficou muito maravilhoso, bem pontudinho, ficou lindo demais. Você falou aí, né, sobre essa questão do anestésico, que aí é feito com anestésico. Quais são os cuidados? Às vezes a gente sai do procedimento, eu já ouvi falar que não podia treinar, não pode tomar alguns medicamentos porque pode interferir, é verdade? A gente pede que no dia que ela faça a aplicação do ácido hialurônico, ela não pratique no dia, por conta da questão do impacto, e a gente mobilizar aquele produto, e a questão de dormir. A gente pede para dormir 3 dias sem amassar o produto, tentar dormir mais feito princesa, realmente. Entendi. Porque pode realmente tirar o produto do local, então a gente tem que esperar realmente ele se acomodar no tecido para depois ela poder dormir em cima. Quanto à medicação, a gente pede para ela evitar
tomar antibiótico nos primeiros dias e corticoide. Mas é claro que se realmente fizer necessário, vai ter que tomar. Sim, com certeza. Agora vamos ver algumas famosas que são adeptas aí dessa parte da harmonização facial, também desse antes e depois, né? Que faz uma mudança. Menino, Virgínia é outra coisa, né, doutora? Outra pessoa. Realmente, Virgínia deve ter colocado mento, malar, um ângulo de mandíbula, boca com certeza. Com né? certeza. Você percebe que ela tem uma desproporção do lábio superior com o inferior. Era isso que eu ia falar. Às vezes, né, a sensação que dá muitas vezes é que sempre o lábio inferior vai ficar mais volumoso que o de cima. É porque existe mesmo essa regrinha? Sim. Ou depende? Como é, doutora? A gente tem uma regrinha que o ideal é que seja 2/3. O lábio superior seja 2/3 menor do que o inferior. Mas às vezes tem gente que perde essa proporção. Você vê que antes ela não tinha essa proporção. Entendi. Então isso dá um ar de estranheza. Quando a gente não tem proporções, a gente realmente fala, caramba, tem algo de errado. E quando você traz essa proporção, você vê que fica mais bonito. Ô, doutora, às vezes acontece você dizer assim, eu acho mais bonito aquele lábio tipo coração, mas arredondadinho. Tem como construir isso? Ou se a pessoa já não tem geneticamente aquilo, não tem como? Tem como construir. A gente não tem como entregar o lábio, por exemplo, pegar uma foto e dizer, ó, eu quero esse lábio. A gente vai tentar o máximo possível, dar um contorno, deixar ele mais esculpido, mas um lábio igual ao outro a gente não tem como fazer, porque cada um tem sua individualidade, mas a gente consegue sim dar um contorno maior, deixar a boca um pouco mais redonda, mais carnuda no centro. Entendi. Que traz um pouco mais sexy, né? Aquela boca mais carnuda ao centro. Vamos ver outras famosas que também são adeptas aí da harmonização facial. Menina, as Kardashians, acho que tem também outras coisas, né, doutora? Tem. Olha a diferença, gente, é impressionante, viu? A boca, né? Você vê que o centro do nosso rosto, ele realmente traz uma beleza. Quando a gente dá uma caprichada nesse centro do rosto, quando as pessoas olham. A boca fica impressionante, viu? Isso é uma construção também, né? Provavelmente não foi na primeira aplicação, isso daí vai com o tempo deixando do jeitinho que quer, assim, né? E vamos ver mais uma famosa que também aderiu à harmonização. Menina, outra Kardashian, né? Que também é impressionante, gente, impressionante. Eu acho que aí ela deu uma certa exagerada aqui na região do Malá, você vê que está bem saltado, mas como o rosto dela você colocou muito mais ml, mas você vê que é um rosto mais magro. Mesmo tendo colocado volume, você vê que dá, né, realmente um contorno, você vê que marcou a região ali do blush, o mento está mais projetado, o rosto parece ser mais afilado, ela tem o rosto mais redondo, depois deu uma mais oval, ficou mais feminino. Mas eu acho que aí deram uma pesada na mão, um pouquinho. Ô, doutora, agora falando, né, sobre essa questão do pesar, pode retirar esse ácido, digamos assim, fiz, não me identifiquei, todo mundo achou bonito, mas pode acontecer, né, da pessoa dizer, chegar, ou então um procedimento com outro profissional e chegar assim, doutora Nádia, me salve aqui, é possível fazer retirada? Sim, é possível. A gente usa uma enzima chamada hialuronidase, que ela vai degradar o ácido hialurônico. Só que ela não degrada só o ácido hialurônico do produto, também o nosso, porque a gente também tem ácido hialurônico na pele, então acaba que traz um pouco de flacidez quando a gente aplica. Mas pode sim ser revertido se o paciente, por exemplo, não gostou ou não se identificou, é possível reverter sim. Ou seja, tem jeito para tudo e quando encontra uma profissional como a doutora Nádia, o sucesso vai ser 100%, tá? Já tá seguindo essa maravilhosa lá no Instagram, dra.nadiafranca, é França, eu sempre digo, mas no Instagram, né, não vai o cedilha, vale muito a pena acompanhar essa maravilhosa. Ela posta um pouco da rotina, posta também os casos, né, como é que é o atendimento no consultório, então vale super a pena para você que quer dar. E ao final do ano chegando é um momento bom, né, doutora? Ótimo. É o boom realmente do consultório, é novembro, porque todo mundo quer estar lindo e maravilhoso para as festas de fim de ano. E eu sempre falo que os cuidados do fim do ano, a pele que você quer ter, ou o rosto, ele é construído agora, porque a gente tem um tempo que vai ficar mais inchado, roxinho. Então, realmente tem que se antecipar para que realmente nas festividades esteja com um rosto maravilhoso. Para a semana, doutora